Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria, né? Como sempre, eu interferindo em toda a sequência, mas eu tenho que aproveitar, meu amado irmão, minha amada irmã, para trabalhar alguns fatos geográficos e históricos que são fundamentais para que possamos nos aprofundar na palavra do Senhor. Segunda-feira, nós começaremos a carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Tessalônica, né? Aos Tessalonicenses. E essa semana queremos louvar a Deus pela vida da pastora Socorro, pela igreja na terceira etapa ali do Valparaíso e pela vida do nosso amado evangelista Amadeu Júnior. Que estudos maravilhosos, que momentos de reflexão fantásticos. Como o Senhor nos abençoou com Colossenses. Alguns irmãos me mandaram zaps perguntando, pastor, onde está Colossos, né? Onde é que está Colossos? Eu queria ver, queria ter uma noção. Então vamos juntos, deixa eu te ajudar geograficamente nisso. Aqui está o bom e velho mapa da nossa querida e maravilhosa, maravilhoso, né? Na verdade, Império Romano. O Império Romano. Não é? Aqui nós temos o maior império de todos os tempos, fantástico esse império. E nós já vimos que o amado Paulo estava aqui, ó, na Palestina. E Paulo simplesmente desejava alcançar, obviamente, os amados irmãos de toda a parte central aqui aonde ele estava, que nós chamamos de Ásia Maior. Por isso que quando ele simplesmente enviado com o seu grande companheiro, o nosso querido Barnabé, quando ele enviado foi pela igreja ali da nossa querida Ásia Menor, né? Eles foram enviados e Paulo chega exatamente aqui, em primeiro lugar, a Galácia, né? Chegando à Galácia, junto com o nosso querido e amado irmão Barnabé, ele faz um trabalho espetacular aqui e é óbvio que na sua segunda grande viagem, como nós vimos, ele tem planos de chegar na Bitínia. Paulo desejava isso aqui, irmãos. Ele desejava ficar por aqui, levar o evangelho àquilo que nós chamamos de Ásia Menor, expandindo o evangelho aqui, como ele teve uma grande aceitação na sua primeira viagem, na segunda ele pensava em chegar na Bitínia, né? Agora na segunda ele já não estava mais com Barnabé, só que Deus intervém e Deus o manda ir para Macedônia, porque Deus quer fazer com que o evangelho chegue ao ocidente, a toda a Europa. E aí nós vimos que ele tem um sonho, e ele realmente vai para a Macedônia e o evangelho atinge toda a Europa. Amados irmãos, aqui está a primeira viagem de Paulo. Veja comigo, você tem aqui a cidade de Colossos, você consegue achar Colossos aqui? Não, você não tem, né? Paulo, na sua primeira viagem, ele sai de Antioquia, vai a Pafos, chega a Perge, depois Listra, depois Antioquia da Pisídia. Aí ele, em Antioquia da Pisídia, ele alcança a região que nós chamamos de Galácia. Aí chega a Icônio, a Listra, a Derbe e depois ele volta. Então ele não chegou a Colossos. E o Espírito Santo já olhando e dizendo, eu quero a Europa, eu quero a Europa, né? Vamos à segunda viagem. Aqui ele anda muito mais. Ele não está mais com Barnabé, ele está agora com Silas. E se você parar e pensar, ele faz esta rota.
Então ele sai de Jerusalém, vai a Antioquia, vai a Tarso, aí revisita as cidades onde ele teve sucesso na Galácia, que é Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, não é? Aí ele chega a Troade, vai a Filipos, porque ele tinha o desejo de vir para cá, para Bitínia, se lembra? Mas o Espírito Santo manda e ele simplesmente vai e não fica nessa região. Ele vai e sobe para Filipos, na Macedônia, e aí ele vai a Tessalônica, a Bereia, desce, chega a Atenas, vai a Corinto, chega até Éfeso, grave aí, chega a Éfeso, e depois ele volta até Cesareia, voltando a Jerusalém, contando todos os grandes feitos. Tem aqui a cidade de Colossos? Não tem, né? Vamos então para a terceira viagem de Paulo. Bem, veja que cidades grandes nós estamos asseverando agora: Filipos, Éfeso, não é? E agora vamos para a terceira viagem de Paulo. Bem, quando você olha a terceira viagem de Paulo, ele sai de Antioquia, né? Ele sai de Antioquia, aí ele sobe, ele visita de novo toda a região da Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, tá vendo? Aí ele sobe e vai, obviamente, depois de passar por Éfeso, lá em cima, a querida Filipos, ele passa em Éfeso, Esmírnia, Pérgamo, Troade, Neápolis, chega a Filipos, né? E aí ele anda passando pela Bereia, desce pela Caia até chegar a Corinto, e aí ele volta, e quando ele volta, a cidade que ele se fixa é Éfeso. Tanto é que aquela célebre, né, despedida, quando ele sai da cidade de Éfeso, choram, abraçam, uma comoção enorme, até que ele volta a Jerusalém. Em Jerusalém ele é preso e, infelizmente, ele vai para os seus últimos anos e para o martírio. Você vê Paulo na terceira viagem chegando em alguma cidade chamada Colossos? Não chega. Exatamente isso. É como a pastora Socorro nos ensinou. Paulo não esteve em Colossos, tá certo? Há alguns historiadores que dizem que é possível, mas Epáfras, discípulo de Paulo, é que funda a igreja em Colossos. E o que é interessante é exatamente isso. Se você parar e pensar, onde está Colossos? Vou fazer de novo, olha aqui. Colossos está exatamente aqui, entre Éfeso e entre a Galácia. Ali as 4 cidades da Galácia, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Entre Éfeso e a Galácia está Colossos. Vamos para esse outro mapa aqui. Olha que interessante. Agora um mapa onde Colossos está. Tá? Então, aqui, ó, você tem Jerusalém, ok? Aqui você tem a Galácia, com todas aquelas 4 cidades, tá certo? Aqui você tem a querida cidade de Filipos, a grande capital onde Paulo teve aquela grande igreja. Aqui você tem a querida Corinto, igreja que deu trabalho para Paulo. Aqui você tem Éfeso. E do lado de Éfeso, ó, quem está aqui? A cidade de Colossos. Colossos ficava então entre Éfeso e toda a Galácia. E Colossos era uma cidade muito interessante, né? E não era a maior ali, mas era muito interessante. E ela fazia parte do que nós chamamos de Ásia Menor. Toda essa parte de quadrada aí, quadrada é o que nós chamamos de Ásia Menor. Então, podemos um dia mudar esta conclusão, podemos chegar a uma conclusão mais correta se tivermos dados históricos, mas historicamente Paulo não esteve em Colossos,
Quem lá esteve e evangelizou foi seu filho, um dos seus filhos na fé, Epáfras. E Epáfras, quando Paulo está preso em Roma, ou seja, depois da terceira viagem, quando ele volta, Epáfras, quando está preso, visita Paulo, conta a Paulo dos seus problemas, Paulo escreve uma carta e manda de volta a esta igreja, para que esta igreja entenda. Ele ratifica Epáfras, ele ataca os grandes erros que ali estão acontecendo, como nosso amado Amadeu e a pastora falaram, são erros terríveis, queriam misturar gnosticismo, queriam misturar nessa igreja o judaísmo ao cristianismo, e Paulo escreve uma carta da qual sai um dos mais importantes gritos da reforma, Solus Christus, porque essa carta engrandece Cristo. Essa carta é uma carta de cristologia, eu creio que a mais profunda carta de Paulo sobre cristologia. Há muito sobre Cristo aqui. Há muitas pérolas sobre Cristo, e a amada pastora Socorro e o amado evangelista Amadeu destacaram tanta coisa fantástica sobre Cristo, né? Você abre o capítulo 1, lá tem tudo sobre Cristo. O capítulo 2, você fica perdido com tanta coisa que tem sobre Cristo. Você abre o capítulo 3, meu Deus do céu, 4 então, o 4 é uma glorificação. Então, amados irmãos, você tem nessa carta a maior, mais completa, mais profunda descrição sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aproveitar esse último momento, já que eu trabalhei com a geografia para os irmãos entenderem, e não preciso falar muito sobre a cidade de Colossos, nem sobre Epáfras, porque a pastora Socorro falou muito bem no primeiro áudio. Quem tiver alguma dúvida e quer aprofundar, é só ouvir o primeiro áudio da Socorro, ela falou muito bem, e eu quero pegar só uma parte. Eu quero botar meu bedelhozinho um pouquinho, né? Como dizem os meninos, botar meu nariz, meu bedelho, que significa meu nariz, só um pouquinho na carta. E deixa eu falar uma coisa linda que tem aqui, só para complementar, e aí a gente encerra, e segunda-feira a gente começa 1 Tessalonicenses. Eu, quando falei para você sobre Cristo, e essa carta está centrada em Cristo, eu quero pegar só um versículo. Coloquei aqui a referência errada, não é Colossenses 2, 14 e 15, é só Colossenses 2 e 15. Eu vou pegar um só versículo e mostrar para os irmãos aquilo que nossa amada pastora Socorro e o evangelista Amadeu nos trouxeram com maestria. Vou pegar só um versículo, você vê como essa carta é rica no solos Cristos, no somente Cristo, e Cristo acima de tudo e todos. O versículo 15 de Colossenses 2 diz assim, que Cristo, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Quando Paulo falou sobre isso, o versículo 14 fala que Cristo, na cruz do Calvário, ele pregou toda a cédula de dívida que nós tínhamos. E normalmente não há problema nenhum quanto a entender o que é cédula de dívida, e ele ter pregado, a gente escuta pregações fantásticas sobre isso. Mas você já pensou sobre esse versículo? Que Cristo na cruz do Calvário despojou todos os principados e potestades e expôs publicamente deles em triunfo? Paulo era um homem que estava escrevendo em um momento específico da história, e os amados irmãos na cidade de Colossos sabem perfeitamente o que aqui ele quis falar.
Ele quis falar somente o seguinte, que em Cristo nós triunfamos sobre o mal. O que Paulo está falando aqui? Paulo aqui está falando de uma cena muito comum, que era a cena bélica. O Império Romano era um império bélico, estratégico, inteligente, e conforme você pode ver nesta figura, olha que interessante, veja que Roma, quando cercava uma cidade, ela tinha equipamentos moderníssimos para sitiá-la, e ela era organizada em quadrados perfeitos para o ataque. Quando ela destruía exatamente todas as muralhas e ela entrava, os seus quadrantes de soldados atuavam assim, ó. Muito interessante. Você pode ver que os escudos são grandes, eles são organizados, eles pisam ao mesmo tempo, eles estão completamente protegidos de cima a baixo, e para evitar qualquer problema, eles faziam esta defesa chamada defesa de diamante, e eles simplesmente eram absolutamente protegidos por cima e por baixo. Não é fantástico? E aí, destruída a muralha, eles podiam caminhar em segurança até entrar dentro da cidade, porque nada os atingiria, e dentro da cidade um soldado romano era treinado para, na luta corpo a corpo, como aqui está, simplesmente ter a capacidade de matar de 8 a 10 soldados inimigos por ataque. Era uma máquina de guerra, né? Era uma máquina de guerra. E é óbvio, com os comandantes de 100, de 1000 e os generais dizendo onde atacar, como atacar, Roma se tornou o maior império de todos os tempos. E quando Paulo fala naquela passagem, Paulo está se referindo em primeiro lugar a uma cena como essa. O que Paulo quer dizer que Cristo despojou nossos inimigos na cruz? Quando um romano simplesmente atacava o outro, você está vendo o soldado romano em cima de um cavalo, atacando o pobre do bárbaro ali, que ele jogava no chão, primeira coisa que se fazia era enfiar a espada e matar o inimigo e tirar dele todo o seu armamento. Se o inimigo pedisse misericórdia, ele jogava a espada no chão e o soldado romano tirava dele todo o armamento, despojar é isso, tirar todo o armamento de batalha e simplesmente amarrar o inimigo. O despojamento era feito principalmente com os reis e generais do exército contrário. E por quê? Porque depois que o exército romano vencia, ele voltava para Roma, ele passava pelos arcos do triunfo, está vendo aí o arco do triunfo, e o general romano entrava em triunfo pelas cidades. E quando ele entrava em triunfo, sempre do lado dele vinha, ou atrás vinha, um súdito levantando a coroa da vitória para colocar sobre ele, e ele desfilava em triunfo, e a coroa era colocada desta forma, e ele entrava sobre grandes soldados sendo venerado, e ele ia exatamente comandando todos os fatos, e ao mesmo tempo que o povo romano comemorava a vitória, elevando o laurel da vitória, os escravos reis que perdiam eram levados acorrentados. Você está vendo aí? Você está vendo aí? Olha que interessante isso, que lindo. E o general romano chegava até o ponto principal, que era o seu recebimento ou pelo imperador ou pelo senado,
para receber as honras da glória do vencedor. As honras de glória do vencedor. Meu amado irmão, olha que lindo. Cristo na cruz do Calvário fez exatamente isso. Ele despoja principados e potestades e os expõe publicamente sobre eles, triunfando sobre eles. Então, imagine aqui, imagine aqui Jesus Cristo. E na cruz do Calvário, quando ele paga o preço da nossa redenção, ele faz exatamente isso sobre os nossos inimigos. Porque Cristo não tem inimigo. Quem tem inimigo sou eu e você. Quem pode ser inimigo de Cristo? Você está maluco? O Senhor de todas as coisas, depois que você lê Colossenses, que você vê quem é Cristo, aí você vê que Cristo não tem inimigo. Cristo pega e simplesmente, está ali os inimigos, vou fazer de novo, está aqui? O pecado, a carne, o mundo, o diabo, e simplesmente os acorrenta e os expõe publicamente e passa triunfalmente, dando a nós a vitória. E sabe o que Cristo faz? Nos tira da mão dos inimigos e nos leva para o seu reino de luz. Sabe para quê? Para que um dia, oh glória a Deus, isto aqui aconteça. No dia do triunfo, Cristo nos levará à presença de Deus e seremos honrados com Cristo diante de todos os anjos e principados. E no dia da coroação do Senhor Jesus, nós estaremos lá, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, quando eu penso nisso, me perdoem, né? A palavra de Deus, ela é extraordinária. Quando eu penso nisso, eu penso num Deus todo-poderoso, que nos tirou da escravidão do pecado e que simplesmente acorrentou o mal. E eu não preciso viver com medo do pecado, do mundo, do diabo. Eles foram expostos publicamente. É até uma brincadeira aqui, os irmãos fazem, né? Eles dizem que o pecado, o mal, o diabo estão acorrentados, né? Passou a existir uma expressão, tá amarrado, né? E olha, irmãos, assim, pensando de um jeito mais simples, não teologicamente, profundamente, realmente Cristo, segundo o que Paulo está dizendo aqui, simplesmente pegou os principados e potestades e os expôs publicamente. Expor publicamente na época era passear como grande general acorrentados. Então, assim, de uma forma bem simples, realmente Cristo, coitado, amarrou esses pobres aí e eles estão, entre aspas, amarrados, né? Amarrados. Amados irmãos, eu quero deixar esse texto com os irmãos dizendo: Ele é Senhor. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Rei sobre todas as coisas. Ele é Deus sobre todas as coisas. E no Calvário, ele depois sai vitorioso. E por isso que o pecado, o mundo e o diabo não têm mais poder sobre nós. E lembre-se, é por isso que Ele que conosco está é maior. É por isso que a gente não precisa viver pecando. A gente não precisa viver escravizado ao pecado, limitado ao pecado.
Cristo já os expôs publicamente, a vergonha, e Cristo já triunfou. E é por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Escute, os nossos estudos se destinam a te abençoar, fazendo uma leitura por cima, rápida. Mas se você puder, meu irmão, com muita calma, pegar cada parte da Bíblia e fazer uma leitura profunda, histórica de entendimento, o Senhor vai te abençoar tanto. Colossenses 2:15. Nós damos glória a Ele, porque Ele, despojando principados e potestades, o nosso general, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A cruz representou a grande vitória do grande general Jesus. E ali o Senhor Jesus os expôs publicamente. Por isso que o pecado não nos domina. Amados, segunda-feira o que vai acontecer? Bem, segunda-feira vai acontecer isso aqui. Nós que estudamos Colossenses, que fica exatamente ali onde está a estrela, entre Éfeso e Antioquia da Psídia. Nós vamos estudar agora o quê? Tessalonicenses, as duas cartas de Paulo a Tessalonicenses. E veja onde está a Tessalônica. Está vendo ali? Está pertinho de Filipos. Está pertinho ali de Corinto. E o Senhor há de nos abençoar a partir de segunda-feira. A igreja do Recanto das Emas estará na frente, por intermédio do seu amado pastor, Pastor Cícero, e nós cresceremos espiritualmente. Deus te abençoe. Um grande abraço. O Senhor seja contigo. A paz do Senhor.